No Salmo 94:19 está escrito o seguinte: quando a ansiedade já dominava o meu íntimo, eu acho que isso é um problema, a ansiedade que domina o nosso coração, o teu consolo, o consolo de Deus, trouxe alívio para a minha alma. Então existe um modo de viver onde a ansiedade te domina e existe um modo de viver consolado por Deus. São dois modos de viver. Legal. Né? Interessante, Johnny, que esse texto eu citei na NVI, mas na Almeida Corrigida e Fiel diz assim: quando os muitos pensamentos dominavam o meu coração. Então, a gente percebe que há uma ligação entre a ansiedade e o pensar demais ou pensar em coisas demais, em não estabelecer uma prioridade, uma gestão para os seus pensamentos. Paulo, quando nos chama a entregar a ansiedade ao Senhor em oração, em Filipenses 4:6, no 7 ele diz que o resultado desse processo é uma paz que excede a compreensão humana, que guarda o nosso coração, o nosso sentimento em Cristo Jesus. E aí no 8 ele fala sobre gestão de pensamento. Como quem diz assim: gente, recebeu a paz, agora cuida para não voltar à ansiedade, fazendo o quê? Escolhendo sobre o que pensar. Pense naquilo que é bom, que é honesto, que é justo, que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor. Nisso pensai. Então, eu entendo que escolher bem no que pensar faz toda a diferença para você ter um coração ansioso ou ter um coração consolado, um coração pacificado, direcionado, guiado por Deus, né? E para completar essa ideia, em Provérbios 12:25, Salomão diz assim: o coração ansioso deprime o homem. E eu acho muito curioso que ele associa ansiedade com depressão há 3.000 anos atrás. Ele diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima. Então ele contrapõe a ansiedade a uma palavra boa. Então existe uma palavra boa que combate a ansiedade no meu coração. Existe um tipo de pensamento que combate a ansiedade no meu coração. Então, onde eu vou buscar isso? Jesus disse em João 6,63: as minhas palavras são espírito e vida. Em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. E só antes de completar esse texto, eu gosto da coisa da palavra viva, que eu sempre brinco que é com o Yakult. Quando eu era criança, me impressionava essa ideia de você tomar lactobacilos vivos. Nossa, tomando uns bichinhos que vão entrar dentro de mim, enquanto eu estou parado, eles estão mexendo em mim. E essa é a ideia que o autor de Hebreus está trazendo. A palavra de Deus não é só uma informação, ela tem uma vida. Quando ela entra em você, ela começa a mexer em coisas que você nem compreende. Aí eu trago um pouco para a psicanálise, ela vai nos níveis inconscientes do ser humano, vai no profundo, vai na divisão da alma e do espírito. Para fazer o quê? Para discernir pensamentos e intenções. Para dizer, pense nisso e não pense nisso, pense nisso e não pense nisso. E isso é profundamente terapêutico contra a ansiedade. Lindo demais. E eu acho interessante esse termo que você usou, o discernimento, né? Porque quando a gente olha até para o contexto da criação, uma das primeiras coisas que Deus faz ali, depois de dizer haja luz, e depois de completar esse cenário, é começar a separar, é discernir. E separou a luz das trevas e viu que algo era bom e que algo não era bom. E o fato de ver algo que não é bom não exclui aquilo do contexto. Vê que ele separou algumas coisas, mas aquilo continuava sendo presente. Então, a gente mesmo discernindo, a gente vai ter que lidar com algumas questões. E aí eu penso que grande parte do desafio é a gente discernir dentro desse contexto que eu até dizia inicialmente, que existem coisas diferentes quando a gente fala de ansiedade. E que essa ansiedade, enquanto uma emoção preparatória, uma adaptação diante de um desafio, que funciona como um sinal de alarme ali, que aciona quando eu estou diante de uma situação perigosa, que exige uma resposta,
essa ansiedade pode ser ok. E aí você falou algo interessante, que é quando a ansiedade já me dominava. E essa ansiedade que domina, essa ansiedade que sai do lugar de motor e vai para o lugar de motorista, Muito bom, essa ilustração maravilhosa. essa ansiedade ela começou a dominar. Nossa, muito legal. Ela começou a conduzir, né? Ela entrou em um papel de motorista, de governante, de guia, e aí é um pouco do que você disse. E aí eu acho interessante que é essa expressão do andar ansioso, né? E aí, quando você citava essa relação entre ansiedade e depressão, que é uma relação que hoje, medicamente falando, é amplamente reconhecida, esse caminhar, esse estilo de vida, essa cronicidade da ansiedade é um grande problema. Agora, falando de estilo de vida mesmo, né? O que você identifica como um estilo de vida prescrito por Jesus e que, de certa forma, funciona como remédio para esse nosso estilo de vida ansioso? Porque eu penso que o primeiro tipo de ansiedade, a gente não precisa se arrepender dele. A gente precisa usar para o propósito correto. Tudo que está dentro do propósito funciona bem, é saudável, vai nos ajudar. É como o alarme de um carro. Ele, funcionando dentro do propósito, ele vai nos ajudar, ele vai ser uma bênção. Agora, ele quebrado, como num transtorno de ansiedade, ele não precisa de arrependimento no sentido clássico do arrependimento, ele precisa de tratamento, ele precisa de ajuda. Agora, esse estilo de vida ansioso, esse vai demandar um arrependimento, uma mudança de entendimento, de mentalidade. E Jesus falou muito sobre isso, né? Então, fala um pouco sobre esse estilo de vida prescrito por Jesus. Ligando um pouco ao que a gente já estava falando, do pensar em muita coisa, que tem muito a ver com a nossa arrogância de querer controlar todos os aspectos da vida, né? A gente tem que entender sobre o que de fato nós temos que pensar, a forma certa de pensar, o que de fato é prioridade em nossa vida a partir do momento que nós nascemos de novo e somos filhos de um Deus maravilhoso que cuida de nós. Como pensa um filho de Deus? O que prioriza um filho de Deus? Tem muita coisa importante, mas tem muita coisa que não é necessária, especialmente nesse momento. Então, a ilustração de Marta e Maria nos serve muito. O texto fala no início ali da perícope do texto, né, em Lucas 10, que quem recebe Jesus em casa é Marta. Marta é tipo uma líder de célula, líder de pequeno grupo. Ela que organiza a casa para receber Jesus. Ela crê. Marta é uma mulher de muita fé. Lá em João 11 a gente vai ver Marta fazer um discurso teológico profundo. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos mortos. É uma coisa de quem conhece a Escritura, de quem tem fé. Só que ela é uma pessoa que não entende prioridades. Isso deixa ela ansiosa. Né? Então, o que acontece? O texto fala que enquanto o Senhor está ensinando, ministrando vida na casa dela, ela está para lá e para cá, fazendo várias coisas importantes, imagino, mas que não eram essenciais e não era o momento dela fazer aquilo. E engraçado, Johnny, que quem é ansioso, assim, quem tem esse estilo de vida ansioso, olha para quem se aquieta e desfruta de Deus e pensa que é um preguiçoso. Pensa que ele que está quieto aos pés do Senhor está errado. E Marta acha isso. Ela olha para Maria aos pés do Senhor e fala: Senhor, briga até com Jesus. Tipo assim, sair não tem nem jeito, vou brigar logo com ele. Senhor, você não se incomoda que ela fique aí enquanto eu estou aqui sozinha servindo? E o Senhor fala para ela em Lucas 10:41, Marta, Marta, você está aí sobrecarregada, ansiosa, com coisas demais, mas agora uma só é necessária. Maria escolheu, porque a gente tem que fazer uma escolha. Eu tenho que escolher me concentrar no que Deus quer que eu me concentre. Eu tenho que escolher e confiar o resto a Ele. Ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar ela daqui. Então eu creio que um primeiro passo para a gente vencer essa ansiedade, esse estilo de vida ansioso que não é a vontade de Deus para a gente, é escolher. Eu escolho me concentrar em Jesus. Eu escolho olhar para Ele.
Ah, mas tem muita coisa. Eu escolho crer, eu escolho confiar no Senhor, eu escolho me derramar aos pés do Senhor. Eu acho lindo isso, porque a escolha pressupõe opções. Então, nós nunca tivemos tantas opções como temos hoje, né? E até a gente já conversou um pouco sobre isso. Nós vivemos um tempo de excessos, muitas opções, excesso de estímulos, de opções, informações. Nós vivemos a era da sobrecarga e a tecnologia corrobora. Hoje a gente tem uma disputa pela nossa atenção, né? E aí quando você me falava sobre essa capacidade de priorizar, eu até ouvi uma frase esses dias atrás da professora Marlene Guerrato, essa senhora linda, maravilhosa, que fez um podcast com o Douglas aqui alguns meses atrás, e ela falou uma frase para mim que eu achei muito interessante. Ela falou, olha, às vezes a gente tem muito pensamento, mas a gente pensa pouco. E aí... Muita informação, mas pouco aprofundamento. Exatamente. Isso é legal, Johnny, porque o conselho bíblico para a gente, o chamado bíblico para a gente, não é para a gente ler a palavra, é para a gente meditar. Né? Salmo 1, bem-aventurado é o homem que medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8, medita nessa lei de dia e de noite. E a gente aqui no Ocidente, a gente não sabe meditar. Uhum. No Oriente eles sabem. Meditar é um estado de profunda concentração. Ontem eu tentei fazer uma pregação expositiva em Colossenses, lá na igreja. Aí quando chegou lá nos primeiros versículos, Paulo fala graça e paz do Senhor Jesus. Eu parei aqui, falei, graça e paz? Aí comecei a viajar. Meu Deus, o homem já começa dizendo, eu vim para trazer, para ministrar graça e paz. O crente onde chega, ele ministra graça. Aí eu me fiquei ali. Então, porque meditar não é ler, simplesmente. É pensar, é ruminar, é absorver. E isso é profundamente transformador. Era o que Maria estava fazendo. Sim. Sentada aos pés do Senhor, meditando. E Marta devia estar ouvindo. Sim. Só que enquanto fazia outras coisas, ela não estava meditando. Exato, exato. E a gente até já conversou sobre isso, né? Esse excesso de informação que a gente tem hoje me lembra muito, na parábola do semeador, aquele primeiro terreno, né? Isso é muito bom. Aquele primeiro terreno em que há um excesso de pisadas. Né? E eu penso que os pensamentos são essas pisadas, né? Por vezes a gente está tão sobrecarregado de informação, de pensamento, é tanta coisa passando ao mesmo tempo, cada uma passando em uma velocidade de milissegundos à medida que a gente rola o nosso dedo, ou que a gente pensa em muita coisa, muitos estímulos. E aí eu acho interessante aquele texto, porque o semeador, ele preparava a terra, né? Ele arava a terra, e aquela terra ficava separada para isso, né? Para que aquela semente pudesse ser aprofundada. Mas o texto bíblico diz que parte da terra... Era terra de beira de caminho. Exato, e era uma espécie de passarela, pisada, né? Onde as pessoas pisavam. Ela fica dura e o evangelho não entra. E aí o que eu acho mais interessante é que diz o texto que os pássaros vêm e roubam. E os pássaros, o próprio Jesus dá a interpretação que é Satanás que vem e rouba a semente. E eu me pergunto se esse excesso de estímulos, esse excesso de opções sem a capacidade de priorizar, e aí eu penso que é essa conexão com esse primeiro fundamento que você tá nos ensinando, que é essa capacidade de aprofundar, porque quando nós não fazemos isso, quando nós não meditamos profundamente, quando nós não damos a devida atenção, e aí é um pouco do que você dizia do texto de Provérbios, né? A palavra, essa boa nova, ela penetrando na profundidade, ela trazendo uma vida nova, ela assim lá dentro vai germinar, vai produzir fruto. Agora, nós podemos estar sendo roubados por Satanás, e nós não estamos falando de demônios novos, superpoderosos, nós estamos falando de um excesso de superficialidade. Perfeito. E de uma perda de prioridades que pode estar roubando a semente preciosa e nos mantendo em um estilo de vida
ansioso, né? Perfeito. A terra está ali, endurecida. Então, das 4 terras, essa é onde a semente, que é a palavra de Deus, mais fica superficial. O pássaro só consegue pegar a semente porque ela está extremamente superficial. Se a semente entrasse um pouquinho, Johnny, o pássaro não pegava. O pássaro pega porque está ali muito na superfície. Então, quando a gente tem coisa demais na cabeça, coisas demais pisando a terra do nosso coração, as coisas de Deus ficam muito superficiais. Então, fica fácil para o inimigo, com a distração, levar. É isso. Muito bom. O que mais? Amigo, Jesus, ele tratou de ansiedade, né? Uma coisa que ele se importou com esse tema. O Sermão do Monte, que é o principal discurso de Jesus, é a essência da sua mensagem, ele está cheio de recomendações e palavras acerca da ansiedade, né? Por exemplo, uma coisa que ele fala em Mateus 6, ele diz: não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus, então, ele nos ensina a nos concentrar no hoje. E essa coisa de lidar com um ciclo, né? Lide com esse ciclo diário. Isso é muito poderoso também contra a ansiedade. Ele fala: amanhã é uma nova realidade. Enfrente o hoje. A gente vê muito isso também no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Não peço pão para a semana, eu peço o pão de hoje. Eu me concentro no hoje, no desafio do hoje, no que está agora na minha frente. Esse é um conselho maravilhoso de Jesus contra a ansiedade. Tem outro que eu amo, quando ele fala ali em Mateus 6, 25, 26, ele vai falar assim: não andem ansiosos, observem as aves do céu. E engraçado que o termo grego ali, né, é contemplar mesmo, é observar as aves do céu. E cada vez mais a ciência percebe que quando o homem se conecta com a natureza, ele tem um remédio, né, natural para lidar com a ansiedade. Jesus, ele costumava sair de Jerusalém quando estava lá e ir para o Monte das Oliveiras, fora da cidade, porque a cidade era agitada demais. Jerusalém era um centro muito agitado. Olha que ele não tem o seu lugar especial de oração no templo, que era muito agitado. Ele tem seu lugar especial de oração fora dos muros da cidade, num jardim. Ele não foi lá só uma vez antes de ser crucificado, não. Lucas 12 fala que ele costumava ir no jardim. Era um costume dele orar lá, num lugar natural. Lá em Atos 16, vai dizer que Paulo, com sua trupe, né? Silas, Lucas, que está escrevendo, Timóteo, que estão com eles também, eles estão em Filipos, que é a principal cidade da região da Macedônia ali, e eles saem da cidade em busca de um lugar para a oração e acham esse lugar na beira de um rio. Né? Então, o Senhor nos mostra que a natureza nos serve para potencializar a nossa conexão com Ele, nos tirar desse ritmo tecnológico que não é natural e não é saudável. Né? Você falou de celular, eu acho interessante isso que... Não sei se acho que você pegou, você tem a mesma idade do que eu, né? Até isso a gente combina. E quando a gente era criança, tinha um telefone discado. Lembra como era? Você colocava o 3, 4, 5... E aí demorava um tempão para ligar e metade das ligações caíam. Pé, pé, pé. Você rodava tudo de novo e aquilo era tranquilo. Se travar o nosso smartphone hoje por 3 segundos, a gente quer jogar ele no chão de raiva. Por quê? Porque a nossa mente acelerou com a tecnologia. Então, vir para a natureza nos equilibra. É igual quando você faz um retiro, que você vai para um lugar que não pega celular. No primeiro, no segundo dia, você está nervoso com aquilo. Depois você entra num modo tão gostoso e fala: nossa, eu não quero nem voltar para a cidade grande onde tinha celular, porque a sua mente foi alinhada a um ritmo natural. E o Senhor fala isso. Ele fala: observe as aves do céu. Aí vem a Universidade de Exeter, né? E diz que, dentre as coisas na natureza que mais nos acalmam, eles estabelecem um top, que é observar pássaros. Isso, quando eu li isso, eu fiquei impressionado. Porque o Senhor fala isso há mais de 2000 anos. Sim. Ele falou: observem os pássaros. Não fiquem ansiosos, olhem para os pássaros. Aí vem a ciência agora e fala, né, que observar pássaros é uma das coisas que mais trazem
paz e combate a ansiedade dentro do homem.